Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Antes da pausa de agosto, deixamos aqui mais uma dose de sugestões. Vamos a isto, Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. Ok, então começo. Vai, força. Olha, duas sugestões de filmes de cinema, de documental, que encontram aqui em diferentes registros. Em diferentes registros, precisamente. Primeiro, A Noite da Laíde. Isto é realizado pela Liliane Muti, é sobre a Laíde Costa, voz, pianista, compositora da bossa nova. Brasileira, claro, conquistou ali a atenção nos anos 60 no Rio de Janeiro, ao lado de nomes como João Gilberto, Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, mas a verdade é que depois, enfim, as gravadoras não prestaram provavelmente a atenção devida à Laíde. Ela entrou ali num esquecimento, e o mais curioso é que depois, já nos seus 90 anos, ela ainda está viva e tem atuado, tenta conquistar e reconquistar de alguma forma aqui o caminho e tração. Eu penso que ainda encontram nos cinemas, é capaz de estar quase assim, portanto é correr. E depois o Nova 78, que é um documentário que passou pelo Doc Lisboa ano passado, salvo eu, que chega agora à Filmin e também ainda está em algumas salas, poucas. Isto é dirigido por Aaron Bruckner e por Rodrigo Areias. Eles pegaram em filmagens recém-descobertas feitas nos anos 70, claro, pelo Howard Bruckner, que é tio deste Aaron Bruckner, e é uma espécie de cápsula do tempo absolutamente fascinante, lá está, de um tempo desaparecido, em que tu vês ali uma série de vultos da contracultura, então muito, muito jovens, reunidos num evento de 3 dias, que eles decidiram organizar, dedicado ao William Burroughs, o escritor. Ia ser uma espécie de festival de verão em East Village, mas enfim, de maradice, com Patti Smith, Philip Glass, Merce Cunningham. Não é tanto, obviamente, pela qualidade do registro ou por aquilo que é montado, mas lá está, por funcionar como uma autêntica cápsula de um tempo em que, lá está, os profetas de uma geração eram músicos, eram escritores e não eram propriamente Instagramers ou TikTokers. E estavam todos vivos e juntos, não é? E eram todos felizes. Se bem que o Keith Richards era para ter ido e não foi, portanto foi acima das ausências, mas depois eles brincam a páginas tantas com aquilo, também tem. Olha, eles é que perderam. Eles é que perderam. Pois é. Que aliás é um dos poucos sobreviventes, provavelmente. Muitos deles já não estão cá. Keith Richards continua são e salvo. Depois, para fechar, um livro que se chama Rosa, História de uma Cor, do Michel Pastoureau, que é um senhor que é historiador francês, grande especialista em simbologia das cores. Exatamente. É muito engraçado. Ele já investigou sobre uma série de cores. Este é sobre o rosa, que saiu inicialmente em 2024, salvo erro, chega agora cá. É muito curioso, há muita gente que não sabe que o rosa, apesar de ter hoje uma conotação de género absolutamente marcada e associada às meninas, na verdade já tem um percurso muito interessante, muito tumultuoso também. No século XVIII é essencialmente uma cor associada aos homens, uma cor altamente masculina. Passou ali por diferentes catalogações, já foi visto como uma coisa romântica, fofinha, depois ao mesmo tempo como uma coisa associada ao excesso, à vulgaridade, enfim, tem uma história absolutamente fascinante. E eu recomendo, até porque nós muitas vezes andamos de volta destas coisas dos clichês e das separações de género, e ajuda-nos a pôr as coisas em perspectiva, e de facto ele é um especialista nesta matéria. Muito bem, Pedro Buxeri Mendes, esta semana não faço ideia o que é que tens para sugerir. Estou aqui entusiasmadíssimo. Em primeiro lugar, recomendar um livro. Ora bem. Mais um ensaio do filósofo coreano que se mudou para a Alemanha e se exprime em alemão, e esteve agora na primeira edição do Babel, até uma certa polémica, porque ele não havia tradução, etc. Byung-Chul Han, acho que é assim que se diz. Neste caso é sobre o respeito, mais um ensaio. Este filósofo, este autor tem uma estranha característica que eu saúdo, que consegue escrever de uma forma francamente inteligível e simples. Eu gosto bastante do que tenho lido. Como dizem as pessoas, nem sempre concordo. Ora bem. Que é importante, não é? É importante. Mas ainda assim não deixas ele há de gostar de saber. Ainda assim não deixas de ler. Mas eu gosto desta. Não, nem sempre concordo, mas tens que continuar. Da Relógio d'Água tem a vantagem de ser fininho, podem levar para a praia, conseguem ler numa tarde, sem respeito, de Byung-Chul Han, da Relógio d'Água. Uma série que chegou à Disney Plus
chamada Furious, que é com a Emily Rossum, que era a estrela de Shameless. Ela é uma agente do FBI com um passado como é que é? Tortuoso, torturado. É a filha do Sean Penn no Mystic River. Sim, é. E vai ter que resolver Cada um tem as suas referências. Era bem, meu amigo. Também entrou naquela versão do Fantasma da Ópera. Eu gosto imenso da série Shameless americana. Gosto imenso da inglesa, a Shameless americana. Ela sai na penúltima temporada ou na última, não me lembro. E eu aqui estava com muita água na boca para ver esta série, que já tem 3 episódios libertados na Disney Plus. Portanto, ela é uma agente do FBI, não sei o que vai perseguir uma assassina em série mulher. Não há tantas quantas assassinos em séries homens. Mas fiquei um bocado irritado porque ela não... Parece que estou a ver o Shameless, parece ser o mesmo personagem, as expressões faciais e por aí fora. Enfim, fiquei um bocadinho, ou estou um bocadinho, mas pronto, mas a história corre bem, é uma daquelas séries à antiga, no sentido que acompanhamos a vilã a fazer coisas de vilã e acompanhamos a heroína a fazer coisas de tentar perseguir a vilã e o caminho. Está bem escrita. Falávamos na semana passada, ou eu falava, de como pode ser positivo ver séries do último para o primeiro episódio, e esta cheira-me que é um bom exemplo para se tentar. Pronto, fica aqui. Também, a Netflix lançou por esta altura o segundo dos seus Instadocs, que é um Instadoc, não tem a ver com Instagram, tem a ver com instantâneo. É um documentário mais curto, de cerca de meia hora, pouco mais do que meia hora, neste caso sobre os mercados de previsão, os prediction markets, neste caso o Polymarket e o Kalshi. Podemos apostar, não em Portugal acho eu, mas podemos apostar quem vai ser o próximo campeão do mundo do futebol, não é? E aquilo tem que não deixam de ser apostas, mas há quem diga que aquilo a Polymarket ou a Kalshi, estão a influenciar a realidade. Por exemplo, o Polymarket estava a aceitar apostas sobre se o Fed ia aumentar ou não as taxas de juro. Portanto, se eu for do Fed e souber que não vou aumentar, posso-me meter a apostar imenso e, portanto, fazer ali umas falcatruazinhas. Inside trading. Exatamente, chamado inside trading, essas coisas. Mas é interessante para vermos como faz parte desta... Como faz umas fortes tangentes à manosfera e a esses Teclon Bros e não sei o quê, tudo malta amiga do Tiago. Isso. Pronto, Prediction Games. Meus camaradas. Na Netflix sobre a Polymarket e a Kalshi. Olha, eu também vi 2 episódios dessa Furious. Eu não vi Shameless, portanto não consigo ter essa tua comparação do desempenho da atriz. E ficamos todos a perder com isso. Pois é, mas até agora estou a apreciar, porque acho que a moça que faz de serial killer mata muito bem. Sim, mas há lá uma parte que é tipo não toma duche, não é? Sim, essa parte tipo... é bastante ridícula. Achas? Acho. Eles depois fazem a explicação. Não, explicam porque é que ela tem esse... Mas podia... Enfim, depois falamos sobre é um trauma, não é? Sim, mas não faz sentido. Mas... Dito isso, comecei a ver uma série que não é nova, tem para aí 6 temporadas. Já falaram aqui não sei quantas vezes, mas eu só agora é que comecei a ver e, de facto, aquilo é extraordinário, que é o Slow Horses, que eu não tinha visto. Sim. E sim. Pá, estou a adorar. Sim. Acho que o Gary Oldman é extraordinário. Eu vi para aí uns 3 ou 4 episódios, também estava a gostar muito. Está onde? E depois o que é que aconteceu? Pois, olha, aconteceu isso. Depois foi ler a Montanha Mágica. Fui ler a Montanha Mágica na praia. Slow Horses é uma boa série, mas é completamente uma série de jornalistas. Que não há série mais jornalistas, porque todos os episódios são iguais, todas as temporadas está são tudo iguais. Certo, então. O Gary Oldman está sempre na mesma cena, faz sempre a mesma cena. Está com a mesma roupa, o mesmo cabelo, a fumar os mesmos cigarros, assim mal criado da mesma maneira. A Kristen Scott Thomas é maravilhosa. Ela sim, agora ele está num overacting. Achas que é overacting? Não acho. Os jornalistas o veneram, até acho que vão fazer uma estátua. Vai para a Associação Internacional de Jornalistas. Mas em que personagem? A questão é essa. Qualquer um, escolhe. Vai ter o Gary Oldman lá na Associação Mundial de Jornalistas. Drácula, eu acho Churchill. Eu acho que eles são as personagens. Atenção, eu estou na segunda temporada, aquelas que passam da primeira para a segunda, são o moço, que é tipo o protagonista, se quiseres, não sei.
Acho que ele é ótimo eu gosto também. bastante da série. Ótimo. Eu já vi todos os 12 episódios, gosto bastante da série, mas que é uma série de jornalistas, não tenho as dúvidas. Pois é, e aqui ficamos com esta avaliação. Entretanto, só sugerir um livro que descobri há pouco tempo. É um livro americano, chama-se Ugly, A Letter to My Daughter, ou como se diz em português, Feia, uma carta à minha filha. É de uma senhora chamada Stephanie Farrington, que escreveu um livro, é um livro de memórias sobre... que é mais ou menos dedicada à filha dela e que faz um paralelismo entre como ela cresceu a sentir-se, a achar-se e ter sempre a convicção de que era feia, ou mais do que feia. A mãe. A mãe também era feia. Sim. Não, a mãe é que escreve o livro e recorda como cresceu com essa concepção dela. E depois teve uma filha que era feia. Não. E ela faz um paralelismo sobre aquilo que a filha vai encontrar hoje em dia enquanto padrões de beleza. E tenta fazer um paralelismo. Obviamente que o mais interessante é ela a explicar como se achava feia, porque é que se achava feia, que consequências é que isso teve, como é que isso mudou o comportamento dela numa série de situações enquanto crescia, em várias fases da vida. Alguém te obrigou a ler isso? Não, por acaso não. São coisas que eu gosto, aprecio, sabe? Eu gosto de ver, perceber a natureza humana. Então vou meter contigo. Vais lá para o jardim ao pé da tua casa. Vou levar para a praia para ler as primeiras 10 páginas. 5. E dito isso, Bruno Vera Amaral. Olha, tem aqui um livro que também me obrigaram a ler. Foi? É de Cristina Peri Rossi. Acho que ninguém sabe. Mas é latino-americana. Latino-americana, uruguaia. Não paraguaia, uruguaia. O que tu foste fazer? Arranjaste aqui um problema. Eu estive à procura de uma autora paraguaia, não encontrei. Portanto, vai uma uruguaia que rima e é ali pertinho. Bem, em Insubmissa, a primeira vez que eu ouvi falar desta autora foi recomendada quando eu estive o ano passado no México. Falaram de uma autora que estava a ter um grande sucesso já há alguns anos. Tienes mesmo que ler, não sabe? Esse é muito bueno, muito bueno. E agora foi publicada em Portugal pela Antígona. Eu na altura não comprei, não sei, por acaso acho que não consegui encontrar. Tiveste que fazer escolhas. Pronto, acho que procurei, mas não encontrei. E agora resolveram os meus problemas, porque a Antígona publicou com uma tradução do Guilherme Pires, uma excelente tradução. E é um livro, é um romance autobiográfico. A Cristina Peri Rossi deve ter 85 anos. Ela é poetisa, ensaísta, romancista. E publicou este livro em 2020, portanto já ali perto dos 80 anos, e é pode-se considerar um romance autobiográfico, mas também se classificasse como memórias, também não, acho que não estava muito errado. Os capítulos são relativamente curtos e dedicados a diferentes temas ou pessoas da vida dela, da infância dela. O livro está todo centrado na infância e ali o início da adolescência, os primeiros amores, o primeiro beijo, a relação dela com a mãe, com o pai, com um tio, por exemplo, um pedinte que costumava ir lá ou estar perto da casa onde eles viviam, e é também um livro sobre o processo de formação. Não em concreto, dizendo como é que começou a escrever e onde é que publicou, mas sobre o processo de formação do escritor. Como é que se formou a escritora no mundo e numa sociedade onde, num extrato social, que era o dela, que era filha de neta de imigrantes italianos que foram para o Uruguai nos anos, no início do século XX, num meio em que ser escritor era uma coisa de ficção científica, e ainda por cima para uma mulher. É um livro muito intenso, muito forte, gostei. Tem sido um grande sucesso, foi o que me disseram, nos últimos anos, em toda a América Latina, incluindo o Paraguai, e há aqui um pormenor que é, talvez pela publicação deste livro, ela recebeu o Prémio Cervantes em 2021, que é assim o mais importante das letras. É como se diz Nobel em espanhol. É isso. Ora, aí está, meu amigo. Viste que eu fiz. Agora, depois disto, chama-se Insubmissa, não sei se tinha dito. Acho que sim. Agora, para nos aliviarmos de literatura, vamos ao True Crime, só Netflix, e são 3 sugestões. 3?
Pá, acontece, estas coisas acontecem. E depois admiras que não consegues ler a Montanha Mágica. Toxic Love Story. Esta montanha de sugestões. Isto é que é uma montanha de sugestões. Toxic Love Story é um documentário, 1h30, sobre daquelas coisas, uma vez mais, que nós vemos aquilo e pá, isto só na América. A promoção diz tem tantas reviravoltas como uma telenovela. É pá, muito melhor do que uma telenovela. É um caso estranhíssimo de um tipo que se separa da mulher com quem vive e tinham comprado uma casa, depois junta-se com outra tipa que vai viver para essa casa. Ela, eu não vou adiantar muito. Bem, o que é aquilo ali? Acho que não morre ninguém. Só de amor. Só de amor e traição e dinheiro também. Há muitos interesses financeiros. Uns e-mails marados, não é? Epá, mas não se pode revelar. Porque depois... Isso é daqueles que não podes ver o fim para ver o princípio. Não. Aqui... Eu já vi. Já vi. Não, porque há aqui umas reviravoltas, mas são coisas... Aprecias, Pedro? Aprecias. Aquilo encaminha-te, lá está, aquilo encaminha-te para um lado, não é? Sabendo tu, começando logo a calcular, isto não pode ser só isto. Cheira mais turro. Há aqui mais qualquer coisa. Nesse aspecto das reviravoltas, acho que é um extraordinário guilty pleasure, porque tem de facto tu viu, eu sabia, ou não sabia. Pronto. Uma série também de documentários. São 4 episódios, que é Os Piores Vizinhos de Sempre, ou a Pior Vizinhança de Sempre, que também está na Netflix. Estados Unidos, sempre. São histórias de maus vizinhos. Maus vizinhos, mas mesmo alguns são mesmo muito maus, do piorio, também recomendo. E por último, estreou esta semana, e eu já vi os 3 episódios, estreou na última semana, que é The Idaho Murders, Pesadelo Universitário, tradução, que é a história de 4 jovens universitários nos Estados Unidos foram assassinados numa noite, eles viviam todos na mesma casa, e é o mistério de saber quem matou Dánit. Como diria Adolfo Luxúria Canibal. Isto é produzido pelo Joe Berlinger, que é assim, um especialista nestas coisas do True Crime. E olha, se não têm planos para ler a Montanha Mágica, tem aqui 3 boas sugestões para ocuparem o vosso tempo. É a tua profissão de sonho? A minha profissão de sonho era produzir estas coisas. Eu ontem estava a ver, aqui há uns dias, estava a ver uma reportagem sobre o Rei Gob, estava na CMTV, e pensava, como é que não há um bom documentário de True Crime sobre esta história? O Rei Gob, quer dizer, tem tudo. Há uma coisa que todos estes documentários nos ajudam a perceber, já falei desta característica dos documentários de True Crime nos Estados Unidos, que é a quantidade de imagens disponíveis para se fazer um documentário destes é inacreditável, desde as câmaras da polícia, câmaras de vigilância, no fundo é só quase montar arquivos aquilo. E outra coisa que sobretudo este último documentário nos diz, este que eu referi da morte dos universitários, é que isto foi em 2022, portanto não foi assim, não é uma coisa dos anos 80. O que é que acontece? Quando o caso surge e é noticiado, tal como eu, há muitas pessoas maluquinhas do True Crime, só que acham que são detetives. Pois é. E então começam não só a desenvolver aqui investigações paralelas, não é? Porque acham que vão chegar ao criminoso antes da polícia, como produzem muitos conteúdos nas redes sociais que são muito perigosos porque, lá está, vão identificando ou dizendo quais são as suas suspeitam daquele. E então aquelas pessoas, isto é como no Cluedo, aquelas pessoas envolvidas nestes casos, familiares, antigos namorados, são tratados quase como personagens de ficção. Aquelas pessoas vivem num mundo em que aquilo é uma espécie de ficção. Malta dos gatos, não é? Tem sempre gato. E depois há uma pessoa que um dia resolve, e então toda a gente acha que isso faz lembrar aquele site que era a Michelle McNamara que fez. Exatamente, claro, que resolveu. E as pessoas iam para lá e tal, os cold cases e não Pronto, mas uma coisa é tu juntares. Yellow Jackets, não é? Que elas também têm aqueles grupos, clubes em que tudo bem, mas se tu juntares a uma quinta-feira a comeres scones e a beber chá e a tentar resolver. Eu ia pelos scones. Sobretudo os cold cases, os casos que já estão arquivados. Tudo bem, ótimo, pronto, estás-te a divertir, é um passatempo.
Agora, quando tu produzes conteúdos para as redes sociais a dizer, epá, este gajo é o culpado, claro. Eu desconfio muito deste gajo, porque vejam aqui, isto tem um efeito na vida das pessoas, e este comentário também... Porque a vida não é o Cluedo, Bruno. Era bom que fosse. Deixa-me só dizer uma coisa que é, não há legislação, tanto quanto eu sei, e devia haver, devia haver, para explicitar se algumas das pessoas que falam nestes casos são pagas por isso ou não. Pronto, fica esta nota. Por exemplo, esse documentário que tu falaste em primeiro lugar do sim. Divorcia e depois está a viver com outra. Aquilo é contado de um determinado ponto de vista, não é? Sim, há duas pessoas que não falam. Aquilo é um triângulo. Pronto. E duas pessoas não falam. Só um vértice sai por cima, não é? Pronto. É verdade. Bom, não sei se foi pago ou não, eu especulo que sim. Pois é. Mas isso não... Acontece muito no Brasil. Nós temos, aliás, eu creio que há um filme na Netflix é sobre uma dessas brasileiras ricas que mata os pais, e estou a dizer que há mais do que uma. E é uma forma de voltarem à vida normal, civil, terem dinheiro para pagar advogados e não sei o quê, é aceitarem fazer esses comentários e falar. Mas nada disso vai demover Bruno Vieira Amaral de pagar ao Rei Gob. De continuar. Muito bem, sugestões até me engasguei, porque já estou com saudades. Se precisarem de dicas para as próximas semanas, estas doses todas de sugestões estão disponíveis em podcast. E não nos percam também a nós. Vamos voltar em setembro. Durante o mês de agosto vamos recuperar alguns episódios antigos e está tudo em podcast. E portanto não se esqueçam de nós. E até setembro. Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença.